Por favor, a minha Bíblia está aberta no livro do profeta Oséias, para a leitura do capítulo 11, os versos de 1 a 4. Um estranho amor. Oséias, capítulo 11, de 1 a 4. Louvado seja Deus por seu amor. Louvado seja Jesus, que se deu naquela cruz pela nossa salvação. Oséias 11, de 1 a 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como o chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-o pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Louvado seja o Senhor, Deus desta palavra. Glória seja dada ao teu santo nome, meu Deus. Obrigado por esta palavra, que ela seja a palavra tua dentro, no profundo dos nossos corações. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Será que alguém pode fazer caber numa xícara de café toda a água dos oceanos? Obviamente que não, isso é impossível. Então, como poderia uma mente tão limitada, tão pequena quanto a mente e a capacidade humana de explicar o amor de Deus? O amor de Deus é como o próprio Deus, inexplicável. A passagem que nós lemos trata do clamor de um pai pelo seu filho. Um clamor de um pai amoroso, mas que está muito preocupado com os descaminhos do seu filho. Um pai que desde a tenra idade do filho sempre esteve presente, zelando, cuidando, protegendo, suprindo, o ajudando desde os primeiros passos, a ponto de Deus dizer aqui, eu ajudei você a dar os primeiros passos, eu ajudei você quando bebê a caminhar, e de repente ver este, a quem o pai ajudou a caminhar, a dar os primeiros passos, uma vez tendo aprendido a andar, correndo para longe do pai, caminhando por outros caminhos que não foram trilhados pelo Pai, ensinados pelo Pai, aprovados pelo Pai, caminhos de morte, caminhos de escombro, caminhos de destruição. O livro do profeta Oséias fala da grandiosidade do amor de Deus. O amor de Deus que é incomparável. O amor de Deus que é irrepetível. Só Deus ama do jeito que Ele ama. Ninguém pode imitar este amor. Em certa medida nós podemos expressar o amor de Deus, mas um amor que não é nosso, é de Deus, portanto, e que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas amar como Deus ama é impossível. O livro do profeta Oséias fala deste amor que para nós é difícil de entender. É difícil explicar. É um amor estranho. E alguns eruditos chegam a afirmar que o livro de Oséias nada mais é do que simplesmente algo figurado. Que não é uma história que aconteceu de fato, mas apenas uma espécie de parábola, uma história fictícia, que ao final da mesma nos traz uma lição.
nos traz uma moral. E uma das argumentações para eles dizerem que o livro do profeta Oséias nada mais é do que uma espécie de parábola, de simbolismo, é porque eles dizem que se fosse uma coisa real, uma história que aconteceu de fato, Deus nunca teria pedido aquilo que ele pediu ao profeta para fazer. E o nome Oséias, no hebraico, significa salvação. E no grego, o nome Jesus, a raiz do nome Jesus no grego é a mesma para salvação. Ou seja, quando Oséias se apresentava dizendo seu nome, eu sou Oséias, ele queria dizer, eu sou a salvação. E quando Jesus se apresenta ao ser humano cheio de amor, ele não se apresenta apenas para abençoar aqueles a quem ele se apresenta, apenas para trazer bênçãos materiais, físicas. Mas Jesus se apresenta oferecendo salvação, sendo Ele mesmo a própria salvação. Mas que pedido inusitado é esse que Deus faz ao profeta e que demonstra e que anuncia, que apresenta este amor, um estranho amor, um amor que de nós mesmos é muito difícil compreender, que nós humanos não amamos com as mesmas categorias que Deus ama. Então, por que é que esse amor de Deus é para nós tão estranho? Em primeiro lugar, por causa daqueles a quem este amor se direciona. Por causa daqueles a quem este amor se dirige. O que Deus pediu para Oséias? Capítulo 1, versículo 2. Vai, toma uma mulher de prostituições. Toma uma mulher prostituta. Case-se com uma mulher prostituta. Essa foi a palavra, o pedido de Deus para Oséias. Oséias que devia ter aproximadamente 30 anos de idade. E recebe essa palavra de Deus para que se casasse com uma mulher nessas condições. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Oséias, vai lá à casa de prostituição, toma uma mulher, case-se com ela, traga ela para a igreja, faça-a entrar na cerimônia nupcial de branco, mostre para todos o quanto você a ama, mostre para todos que é possível amar alguém como uma mulher nestas condições. Dê a ela o seu nome. Dê a ela a oportunidade de ter a sua descendência, ou proporcionar a você a sua descendência. Declare para todos o quanto você a ama. E nós não podemos nos escandalizar, irmãos. Porque um dia Jesus abriu mão da sua glória e desceu a esse mundo promíscuo, a esse mundo sujo, a esse mundo podre, a esse mundo pecaminoso, e veio com um objetivo específico. Ele veio a mim, pecador, miserável, sujo, distante de Deus, rebelde. Ele veio a você nas mesmas condições,
Ele veio a este mundo nas mesmas condições que nós nos encontramos ou nos encontrávamos, e veio com uma mensagem de amor. E nessa mensagem de amor, o que dizia era que pecados seriam perdoados, que Deus nos faria usar vestes brancas, mostrando que nossos atos, nossas obras, agora seriam atos e obras de justiça. Ele não teve vergonha de descer até nós nesta situação, e mais, não teve vergonha alguma de declarar para o universo, para declarar aos que queriam e aos que não queriam ouvir, que Ele nos ama. E Jesus não teve vergonha de nos dar o nome dEle, de nos dar a marca dEle, de nos dar o Espírito Santo dEle. Você pode imaginar isso? Um ser perfeito, que habita na luz inacessível, um ser que é todo santo, um ser que não pode contemplar o mal, um ser que prima pelo bem, e vindo ao encontro de gente absolutamente oposta a todas essas características dele. Eu fico imaginando a decisão da triunidade, do Pai, do Filho, do Espírito, em colocar em prática um plano de remissão e de salvação. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, é só uma imaginação. Eu fico imaginando os anjos que conhecem a Deus, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Eu fico imaginando que algum deles poderia ter chegado e ousado interpelar o filho e dizer: não, o senhor não precisa ir lá. O senhor não precisa pisar aquele chão podre, no meio daquela gente podre. Deixa que a gente vai. Deixa que a gente se entrega. Deixa que a gente se sacrifica, mas o senhor não. Isso é só uma imaginação. A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas eu fiquei pensando que caso houvesse esse tipo de diálogo, Jesus muito bem poderia responder: vocês são criaturas. E criaturas não morrem por criaturas para que essas criaturas tenham o perdão dos seus pecados. Mas eu sou o Criador. E o Criador morre pela criatura. E essa morte do Criador pela criatura pode, com toda certeza, resolver o problema e transformar as vidas que em mim crerem. Eu fico imaginando Oséias tendo essa ordem de Deus e indo para casa falar com seus pais. Chegando à casa dos seus pais e dizendo: olha, meus pais, eu vou me casar. E que alegria é para um pai, para uma mãe, ouvir isso dos filhos. É sinal de que eles estão dando passos mais firmes na vida. É sinal de que eles estão avançando e eles querem constituir algo mais sólido do que aquilo que eles têm na atualidade. E aí os pais logo se apressam a perguntar: casar com quem? É filha de algum profeta? Porque você é filho de profeta. É uma filha de algum profeta? Não, pai, não é filha de profeta. Ah, então deve ser alguma moça da igreja. Tem várias lá que são gente de Deus, moças de Deus. Ah, tem uma lá, aquela filha daquele irmão muito crente. Ela até participa firmemente das coisas da igreja, toca um instrumento, é ativa na igreja. Não, pai, não é nenhuma moça da igreja. Não é da igreja. Quem é? Ah, o nome dela é Gomer. Gomer. Eu nunca ouvi falar nessa moça. Quem é ela? Essa moça é uma pessoa que trabalha numa casa de prostituição. E eu vou me casar com ela. Já pensou o impacto disso na família? O impacto disso no coração de Oséias.
Por isso fiquei pensando no impacto disso no céu. Como é que alguém tão digno, tão santo, poderia amar gente como eu? Jesus não teve vergonha de entrar nesse prostíbulo que é o mundo, de vir a mim e a você, por amor, propondo uma mudança de vida na nossa vida e propondo que as nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Que nós não precisaríamos mais viver mergulhados na tristeza, no desânimo. Que o nosso coração podia se encher de esperança. E nós poderíamos receber uma coroa ao invés de cinza. Óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Foi isso que Jesus veio fazer nesse mundo, propor a mim, a você, propor a você que nos assiste pela internet, uma transformação radical e abençoadora da sua vida. E nós não precisaríamos mais viver escravos dos ídolos sobretudo do nosso coração, que são muitos, que as nossas famílias poderiam viver em harmonia, e nós poderíamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir sem culpa na alma, sem pesos na alma, que maridos poderiam ter uma vida harmoniosa com as suas esposas, que filhos poderiam viver harmonicamente com seus pais, porque quando Jesus é o ponto de convergência, é isso que acontece. Tem gente que diz, mas a minha família não tem essa harmonia e eu entreguei minha vida a Jesus. Ponha Cristo como ponto de convergência, que todos convirjam para Cristo. E aí, essa obra vai acontecer nos corações. Gálatas capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Eu sei que isso é muito estranho. É estranho demais. Porque eu não sei você, mas eu não me vejo digno de esse tipo de proposta. E se alguém se vir digno disso, há uma grande possibilidade que essa pessoa não tenha nascido de novo. Eu me lembro, há 2 meses atrás, que fiz uma visita para um senhor em estado terminal de câncer. E eu fui chamado até lá exatamente para conversar com ele sobre Jesus. E ele não queria receber ninguém. Pastor, então, ele não queria receber. Conversando com os familiares, eles me disseram que ele morou em Santo André há muito tempo. E Deus colocou paz no meu coração para eu começar a conversa desse jeito. Eles entraram na minha frente, na sala, o homem lá no sofá. E eles disseram, olha, o pastor está aqui. Eu não quero pastor nenhum. Ele já gritou de lá, mas ele já tinha me dito, pastor, ele vai dizer que não quer, mas o senhor entra assim mesmo. E eu entrei atrás. E dei boa tarde para ele. Ele mal me respondeu. Eu disse, eu sou o pastor Ebenezer Rodrigues. Eu sou pastor na Primeira Igreja Batista Bíblica, em Cidade Ademar. Fui pastor na Igreja Batista Bíblica Maranata por quase 11 anos. Maranata na cidade de Santo André. Ele falou, Santo André? Eu morei em Santo André. Eu falei, eu também. E começamos a conversar sobre Santo André, e ele foi tendo mais liberdade, e eu também, e entramos no Evangelho. E na hora da questão de eu sou um pecador, ele dizia, não sou, eu sempre fui bom, eu sempre ajudei todo mundo. Eu sou uma pessoa que nunca enganei ninguém, nunca fui desonesto com ninguém. Como é que você resolve isso aí? Eu disse a ele, quando o senhor era criança, onde o senhor viveu? Ele disse, o senhor costumava brincar pelos quintais? Ah, sim, claro. E já teve alguma vez, o senhor pulou para dentro de algum quintal que tivesse lá uma mangueira, uma goiabeira, e de repente o senhor pegou lá uma fruta sem pedir autorização, não falei que roubou, né? Sem pedir autorização, o senhor pegou e o senhor foi embora com seus amigos comendo fruto daquele roubo, né? Daquele, enfim. Falei, já. Falei, mas isso não é roubo? Ele disse, é.
falei, então está errado. É. Olhando por esse lado, eu sou pecador. E Deus foi conduzindo, porque é Deus, é o Espírito de Deus, Deus foi conduzindo. E esse homem, ao final, orou em lágrimas, entregando a vida a Jesus como Salvador. Já está na glória, partiu e está com Cristo Jesus. O fato é que todos nós somos pecadores, a Bíblia diz, mesmo que alguém diga eu não sou, todos nós somos pecadores. Mas sabe a boa notícia? É que apesar disso, Deus nos ama. Não é estranho isso? Ele é estranho esse amor a nós, muitas vezes, por causa daqueles a quem esse amor se direciona. Mas, em segundo lugar, esse amor de Deus é muitas vezes incompreensível, estranho para nós, por causa daqueles com quem este amor se relaciona. Porque a história bíblica continua, essa história de Oséias continua relatando que Oséias se casou com essa mulher de prostituições. Trouxe essa mulher para casa, constituiu família. E talvez a lua de mel tenha sido maravilhosa. E talvez o primeiro ano de casado, ou os primeiros anos, tenham sido maravilhosos. Você se lembra do primeiro ano de conversão seu? Você se lembra como você vibrava? Você se lembra como você era atento à palavra? Você se lembra o fervor com o qual você orava? Você se lembra a fé que você tinha? A confiança que você tinha? Você se lembra como você lia a palavra? Ávido por conhecer mais a Deus, por conhecer mais a palavra de Deus? Você se lembra quando você abraçou a fé? Como você falava para todas as pessoas sem destemor algum? Ou com destemor, anunciando Jesus, você se lembra disso? Pois a lua de mel de Oséias e Gomer deve ter sido maravilhosa. E aí veio o primeiro filho. Veio o primeiro filho, e depois disso Gomer virou a cabeça. E ela abandonou o profeta com o filho e foi em busca de um amante. E foi viver com um amante. A história não acaba aí, porque se isso já não fosse tão grave, piorou. Porque ela engravida do segundo filho. E o amante põe ela na rua. Põe ela para fora de casa. E nessa hora, Deus fala com Oséias. Vai lá, Oséias. E busca sua esposa de volta para casa. Que estranho amor, irmãos. Que amor é esse? Ela engravida e Oséias tem que trazê-la de volta para casa? Como assim? Essa mulher não tinha onde dormir, não tinha o que vestir, não tinha o que comer, desamparada. Eu fico imaginando a vizinhança de Oséias, caçoando dele. Olha lá vai ele! E esses adjetivos pejorativos que as pessoas de maneira impiedosa dão para alguém que é traído. Eu fico imaginando as meninas da igreja, dizendo, é bem feito, não quis a gente. Foi buscar outra mulher numa casa dessas, o que é que ele esperava? Gomer andava pela rua grávida. E Oséias foi lá e buscou a sua esposa. Seria bom se a história acabasse aí. Mas sabe que essa mulher volta a trair Oséias. E ela engravida pela terceira vez. O nome que Oséias dá ao filho não é meu filho. Lo-ami, não é meu filho. E isso me parecia muito óbvio. Eu acho que era muito óbvio para aquela sociedade onde Oséias e Gomer viviam. Não era dele. Mas Deus diz, pega ela e traz ela para dentro de casa. Eu fico imaginando Oséias orando a Deus, dizendo assim, Senhor, de novo não. Senhor, já passei tanta decepção com essa mulher. Mas, Senhor, o que vão dizer de mim aí na rua? Eles vão me chamar de idiota, de bobo. Mas ainda assim, ele recebe essa mulher de volta em casa.
É como se Deus quisesse dizer para Oséias: eu quero ensinar para essa nação, para esse povo, que diz que é meu povo, que diz que me teme, eu quero ensinar para eles o quanto eu os amo. Que não importa o quanto eles tentem se afastar e se afastem efetivamente, não importa o quanto eles desobedeçam, não importa o quanto eles sejam ingratos, o quanto eles se voltem para os ídolos, eu vou sempre amá-los, apesar da dor que isso gera no meu coração, eu vou teimosamente insistir e continuar amando esse povo. Bem, Lo-Ammi nasce, e ele não é filho de Oséias, mas Oséias ama aquele que não é filho, como se filho seu fosse. Irmãos, tem muita gente má nesse mundo, muita gente impiedosa, mas Deus ama essas pessoas como se filhos fossem. Ele deu seu filho para morrer por pessoas como essas. E nós éramos assim também, ou nós esquecemos de onde viemos. Eu vim do ambiente religioso, eu era frequentador de igreja, eu conhecia todos os departamentos da igreja, mas estava perdido, indo para o inferno dentro da igreja. Roupa de crente, Bíblia de crente, família de crente, nome de crente, e mais descrente do que nunca, condenado ao inferno. Mas Deus me amou. Houve um dia em que eu ouvi a palavra de Deus de verdade, e eu abri meu coração para esse Deus, e Deus transformou a minha vida. E eu não vou contar aqui o que é que eu fazia estando dentro da igreja. Nem minha mãe sabe o que eu fazia estando dentro da igreja. Mas Deus sabia, e ainda assim, Ele me amou. Não é estranho um amor desse? Que não desiste de amar, de teimosamente ir atrás da gente para nos trazer de volta, apesar da nossa rebeldia, dureza de coração, apesar da gente saber que é errado e fazer ainda assim, insistir naquilo, apesar do orgulho ganhar o nosso coração tantas vezes, apesar do egoísmo ser senhor da nossa vida em tantas outras vezes. Mas Deus não desiste. Por isso esse amor parece lógico, estranho, por causa daqueles a quem este amor se direciona, por causa daqueles com quem este amor se relaciona. Mas em terceiro e último lugar, é um estranho amor para nós, por causa daqueles por quem este amor se posiciona. Aqui é uma coisa profunda nessa história de Oséias e Gomer. É que essa história mostra que Deus não faz diferença. Ou melhor, que Deus faz diferença. Ele não faz diferença entre pecadores, mas Ele faz diferença entre o pecado e o pecador. Ele não joga o bebê fora com a água da bacia. Ele tira o bebê e joga a água suja da bacia fora. Ele olha para você e vê você, embora veja os seus pecados. E aí, estranhamente, Ele ama você e não os seus pecados. E aí vem o velho jargão evangélico de que Deus ama o pecador e odeia o pecado. E é verdade. Deus ama o pecador, mas tem nojo do mal que ele pratica, tem nojo da maneira rebelde como ele vive, tem nojo do pecado que ele ama, mas Deus ama o pecador e insistirá em amar o pecador. E isso é maravilhoso, porque não importa quem você seja, o que você faça, é só você correr pela fé para os braços de Deus e Deus vai te acolher. É só você pedir perdão pelos seus pecados e Deus vai te perdoar na hora.
E se você cair naquilo de novo e for falar com Deus, se assim, Senhor, me perdoa que eu caí de novo. Ele diz, em quê? Naquele pecado. Que pecado? Aquele que eu pedi perdão. Ih, rapaz, isso eu já esqueci. Eu não me lembro dos pecados de vocês. Eu me lembro do meu amor por você. E Ele insiste em nos amar dessa forma. E, aliás, irmãos, nós como igreja temos que aprender a separar pecado de pecador. Ou a gente vai virar um clube elitista. Dizendo, esse não serve. Eu me lembro quando fizeram uma peça aqui, eu não sei quantos se lembram, e havia várias pessoas que eram alvo de preconceito na sociedade. E os irmãos jovens aqui fizeram esses personagens sem avisar nada para a igreja, só a liderança sabia. E um deles, hoje, pastor Fernando fez um papel de drogado. Tirou aqueles óculos, pôs uma touca, uma roupa suja. E ele ficou aqui nesse portão lateral aqui da minha direita. E as pessoas entrando na igreja, os crentes entrando na igreja, olhavam para ele assim e fazia cara feia. Esse camarada aqui atrapalhando minha entrada. Não vou pregar a mensagem de domingo, não. Porque no caminho para o templo, a gente passa por muita gente assim. E aí a ideia era que o pessoal da igreja entrasse, e esses que ficaram do lado de fora, até o segurança não sabia, o segurança ia expulsar o Fernandinho dali. O pessoal, não, é uma peça, está a explicar. E aí trouxemos eles para dentro do templo. Eu me lembro que o Fernandinho sentou, e eu não tinha visto, eu olhei e não reconheci ele. Irreconhecível. E eu via o pessoal sentando longe dele. E tinha uma moça vestida como se fosse uma prostituta, né? Essa era a ideia de mostrar esse outro lado. E cada um personagem. E aí a peça se desenrolou. Quem lembra disso aqui? Será que só eu estava aqui? Ah, glória a Deus, tem um monte de gente que é testemunha. E a peça se desenrolou nesse sentido. Ame o pecador. Odeie o pecado. Ame o pecador. Odeie o pecado. Nós não podemos viver dentro de uma bolha. Porque dentro dessa bolha está cheio de pecador. Pecadores remidos, mas pecadores. E o nosso trabalho é trazer esses pecadores perdidos para aqui para dentro. Porque Deus os ama, embora odeie o pecado deles. Se um travesti cheio de silicone pelo corpo, um homem travestido de mulher, entrasse aqui para assistir o culto, talvez alguns ficariam revoltados, outros infelizes, mas Deus ficaria tão alegre de ver que aquela pessoa não está na rua se prostituindo, mas está em sua casa para ouvir a sua palavra e o evangelho que é poderoso para transformá-lo. Isso não é demagogia. Eu creio no poder do evangelho. E nós cremos no poder do evangelho. Deus faz essa distinção e nós temos que fazer também. Pecado e pecador. Ou seremos meros religiosos. Mesmo quando há uma conduta que Deus não aprova. Deus odeia a conduta e ama aquele que a comete. Mesmo que o homem caia uma vez, 1000 vezes, 10 milhões de vezes, o amor de Deus por ele não se move 1 milímetro, continua o mesmo. E é justamente por isso que, se você está vivendo de uma maneira que desagrada a Deus, amarrado, mergulhado num lamaçal de pecados, de maus hábitos, de vícios, e não consegue vencer, Jesus deixou tudo e pisou no mesmo chão que você, para propor a você o perdão dos seus pecados, a libertação disso e a certeza da vida eterna. Não foi assim com o pródigo. Ele volta todo sujo, sujeira debaixo das unhas, atrás da orelha. Ele era uma sujeira ambulante, lama de porco, cheiro de porco, para o judeu, repugnante, animal imundo. Mas o pai
quando vê o garoto chegando, corre ao seu encontro, abraça ele, beija ele. Você já pensou Jesus, naquela sociedade judaica dos seus dias, contando essa história? O pai beijou ele e disse: meu filho estava perdido e foi achado, morto e reviveu. Isso enche meu coração de vontade de estar aos pés de Deus. Porque eu posso ir a Jesus do jeito que eu estiver e Ele vai me receber. Mas Ele não vai me deixar do jeito que eu cheguei a Ele. Ele vai me transformar. Ele vai mudar. Eu nunca fumei, eu nunca bebi. Eu já bebi, assim, eu estava numa festa, moleque, 7, 8 anos, uma festa de alguém da rua, e aí eu vi lá um copo com cerveja, só um pouquinho assim, e aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, minha mãe não sabe disso, não conta para ela, por favor. E aí eu corri naquela mesa e dei um gole assim, e fiz uma careta e disse: que coisa horrível, como é que o povo pode gostar de um negócio desse e nunca mais? Eu já fumei, mas de brincadeira. Sabe conduíte preto? Eu e meu irmão Efraim. Ele 1 ano mais novo que eu. A casa em construção, cortamos um pedaço daquele conduíte, pusemos jornal numa ponta, acendemos e quase morremos. E eu olhei para ele e falei: mas, mano, como é que alguém pode gostar de cigarro? Que coisa horrível! Mas Jesus me achou. E Ele mudou a minha vida. E Ele perdoou os meus pecados, não porque eu sou pastor, mas porque Ele me amou. Porque Ele te amou, Ele mudou a sua vida. Então, por que é que você ficaria ouvindo essa palavra hoje, você que está nos acompanhando, achando que não tem jeito para você? Tem jeito. Este filho não é meu filho, mas eu o amo. Esse filho não é meu filho, mas eu vou recebê-lo como tal. A história de Oséias narra que depois do nascimento do 3º filho, a mulher parte de vez para a prostituição. Ela o abandona. E ela vai viver com um homem que é talvez o pior amante que ela teve na vida toda. Ele era um cafetão. Era um homem que tinha prostitutas debaixo do seu domínio pela força e pela violência. E elas se prostituíam e a maior parte do dinheiro vinha para ele. Foi com um camarada desse que Gomer foi viver. Irmãos, nós não podemos nos afastar de Jesus. Cristo é a única opção que nós temos. A gente se afasta de Cristo e a gente se expõe a esse tipo de coisa. A esse tipo de situação. A única garantia que nós temos está em Cristo. O que Deus diz para Oséias? Vai lá e traz ela de volta para sua casa. Mas agora era diferente, porque antes Gomer era uma prostituta que tudo que ganhava era dela. Só que agora ela pertence a alguém. Ela é escrava de alguém. E alguns eruditos acreditam que essa era a posição dela, escrava. Que o que Oséias pagou por ela era, segundo eles dizem, o preço pago por um escravo. Eu fico imaginando Gomer lá. E o cafetão dizendo: quanto pagam por ela hoje, essa noite? Quanto pagam? Quem dá mais? Aquela mulher usada, desnutrida. Aquela mulher cheia de feridas na alma, cheia de culpa no coração. Quem dá mais? Eu dou tanto, eu dou tanto, eu dou tanto. Oséias talvez não tivesse dinheiro, talvez teve que trabalhar muito, talvez
ter calos nas mãos, suar muito para ganhar o dinheiro para comprar. O fato é que naquele leilão, Oséias diz: eu compro ela. E não é só por uma noite, mas é por todas as noites, enquanto Deus me der vida. Ninguém, em sã consciência, compraria uma mulher como aquela. O Oséias foi lá e pagou. Ninguém morreria na cruz por mim. Ninguém. E por você também. Mas Jesus disse: eu morro. Ninguém pagaria nada pela nossa alma. Mas Jesus disse: eu pago o meu sangue, eu dou minha vida, eu morro por ele. Um dia no Getsêmani, Jesus suou por nós, lágrimas de sangue, chorou. Suou sangue e chorou. E pelo seu sangue na cruz, ele nos comprou. Eu fico às vezes pensando: o que o Senhor viu em mim? Você já pensou nisso? E eu penso, irmãos, que Jesus olhou para mim e disse: esse cabra tem jeito. Ele é um religioso, fariseu, mentiroso. Se esconde atrás da capa de religião. Eu acredito que ele tem jeito. E tem muita gente que não acredita em Deus, mas Deus acredita neles. Não acredita em Jesus, mas Jesus acreditou. Tanto que veio, morreu. E se esse camarada acreditar, crer em Jesus, ele terá o perdão dos seus pecados. Oséias compra a mulher, leva para casa. Já pensou a mulher chegando em casa, vendo as mãos de Oséias? Sabendo do sacrifício que Oséias fez para comprar. E aí ela se arrepende. Aí ela se rende. E aí ela diz: puxa, como eu pude fazer isso com você? Como eu pude fazer isso com você? Pois eu vou ficar com você para o resto da minha vida. Eu vou ser tua esposa. Não porque você me comprou, mas porque você me amou. E foi isso que Jesus fez com a gente. Mas às vezes a gente quer correr para longe dele. E quando a gente está ensinando nossos filhos, você vai passar por essa. Pega na mãozinha, solta, aí ele vem, aí daqui a pouco ele cai. O que a gente faz? A gente briga com o filho? A gente bate no filho porque caiu? Não, a gente vai lá, abraça, consola, anima, pega na mãozinha de novo. Como Deus disse, eu fiz Efraim andar, eu ajudei Efraim a andar. E não importa se você está caído, inclusive aqui na igreja. Pois Deus, que te ensinou a andar um dia, te pega pela mão de novo, te levanta e te faz caminhar em vitória, digno de alguém perdoado. Amém. E aí você que acompanha da mesma maneira. Então, corra para Cristo, porque estranhamente Ele continua nos amando. Essa é a mensagem do Evangelho. Que Cristo veio por amor morrer por nós. Então, entrega a tua vida a Ele, ou acerte as contas com Ele, em nome de Jesus. Porque Ele vai estar sempre de braços abertos para receber você. Seja quem for, tenha feito o que tenha feito. Jesus está de braços abertos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor falou conosco. E pedimos tua bênção para nós neste momento. Tem alguém aqui que é
crente como eu, servo de Deus como eu, e Deus moveu seu coração hoje à noite, você tomou decisões hoje à noite, você está falando com Deus aí agora, acertando contas, e você diz: eu já sou crente, mas eu estou tomando decisões diante do Senhor e da palavra que eu ouvi. Amém, eu vi sua mão, amém, 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 na galeria, amém, glória a Deus, aqui na parte de trás, amém, glória a Deus, quantas mãos. Há mais alguém assim? Eu sou crente, Jesus, Ele falou comigo hoje. Há mais alguém assim? Nós vamos orar, amém, amém, graças a Deus. Agora, tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus como seu Salvador? E você, tendo ouvido a palavra de Deus, diz: olha, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, e hoje à noite eu entrego minha vida a Ele. Tem alguém assim? Faça um sinal. Eu ainda não sou crente, mas hoje à noite eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém assim? Faça um sinal, em nome de Jesus. Um levantar de sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém assim? Eu entendi a mensagem do Evangelho e eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Você que acompanha pela internet, se você ainda não é um crente em Cristo, escreva aí no chat: eu entrego minha vida a Jesus como meu Salvador. Ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Nós vamos te explicar mais sobre Jesus. Mas entrega a tua vida a Cristo hoje. Obrigado.